Seja bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nessa aula, nós estudaremos como determinar se uma dada série é convergente ou divergente, comparando-a com uma outra série, só que através de um certo limite. Bom, suponha que a gente deseja saber se o somatório de começando em 3 até mais infinito de 1 sobre i² menos 4, se isso aqui é convergente ou divergente. Pois bem, isso nos lembra a soma da série harmônica de ordem 2, que, como nós sabemos, ela é dada nesse formato aqui, somatório de começando em 3 até mais infinito de 1 sobre i², e esta soma aqui a gente já sabe que é convergente. Pois bem, a pergunta que a gente quer fazer é: o fato de eu saber que esta soma aqui é convergente, de alguma maneira me ajuda a saber se a soma desta série aqui é convergente ou divergente? Isso que a gente quer saber. Então, vamos dar uma analisada aqui. Bom, comparando esta soma com esta, o que a gente percebe? Bom, a primeira coisa é que tanto 1 sobre i² menos 4, quanto esse 1 sobre i² são positivos, considerando i sendo 3, 4, 5, 6 e assim vai. Então, todos esses termos desta soma são positivos. Bom, outra coisa também é que 1 sobre i² menos 4 é maior ou igual do que 1 sobre i². Já que, nesse caso aqui, nós temos duas frações com o mesmo numerador, e em relação ao denominador, essa daqui é menor do que essa. Então, se eu diminuo o denominador, eu aumento o valor da fração, o resultado final. Então, esta fração aqui é maior que essa, considerando i sendo 3, 4, 5, 6 e assim vai, Todos os inteiros de 3 até infinito aqui. Bom, então, nós já temos essas duas informações. Se a gente fizesse agora a soma de todos esses termos e a soma de todos esses, a gente teria o somatório de i começando em 3 até mais infinito, de 1 sobre i² menos 4, sendo maior ou igual do que o somatório de i começando em 3 até mais infinito de 1 sobre i². Então, com essas informações aqui, o que a gente tem? Bom, nós temos o seguinte: nós já sabemos que esta soma aqui ela é convergente, é a série harmônica de ordem 2. E aí, se a gente fosse tentar aplicar o teste da comparação, não ia poder. Por quê? Porque nós já estudamos na aula passada que, nesse caso aqui, o teste da comparação poderia ser usado caso a gente tivesse esta soma sendo menor do que alguma outra que fosse convergente. Como essa soma aqui está sendo maior do que uma certa outra que é convergente, não dá para usar o teste da comparação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver qual estratégia a gente pode utilizar para tentar contornar essa situação. Temos, então, essas duas somas, Vamos analisar, então, o seguinte. Vamos pegar o limite de 1 sobre i² menos 4 dividido por 1 sobre i². Ou seja, eu peguei o termo geral de cada uma das séries e dividi. Podia ter feito ao contrário também. Podia ter pegado 1 sobre i² aqui para ficar no numerador e no denominador ficar 1 sobre i² menos 4. A análise que eu vou fazer seria parecida. Bom, então vamos analisar esse limite aqui e vamos ver no que isso ajuda a gente a realmente responder se esta soma aqui é convergente ou divergente. Bom, calculando esse limite aqui, a gente obtém o seguinte. Vamos conservar esta fração, inverter essa, fazer as continhas, vamos ficar com o limite, quando i vai para mais infinito, de i² sobre i² menos 4. E como é que a gente resolve esse limite? Bom, a gente já sabe lá do curso de cálculo 1, que no caso a gente pode dividir o numerador e o denominador por i², e aí o que a gente obtém? A gente vai ficar com o limite, quando i for para mais infinito, de 1 sobre 1 menos 4 sobre i². Dá uma pausa aí na videoaula, faz as continhas e vai ver que vai acontecer isso daqui. Bom, e quanto é que é esse limite então? Ora, 4 sobre i², considerando que i vai para infinito, então esse termo aqui vai para zero. Então, na verdade, isso aqui vai ficar 1 sobre 1 menos 0, que dá 1. Então, o resultado final desse limite é 1. Tá, e o que isso significa para a gente? Bom, já que o limite dessa fração aqui toda foi para 1, significa o quê? Que para um valor suficientemente grande de i, ou seja, um valor muito grande de i, vai acontecer desta fração, 1 sobre i² menos 4 sobre 1 sobre i², ela ficar bem próxima de 1. Ou seja, quanto mais i crescer, quanto maior for o valor de i, mais próxima essa fração toda aqui estará de 1. Tá? Então, essa é basicamente o que nós temos de informação considerando que o limite deu esse resultado. E o que isso vai ajudar a gente? Vamos ver agora. Já que esse limite aqui deu 1, então, para algum valor natural k, considerando i sendo maior ou igual do que k, ou seja, considerando k aqui, sei lá, um número natural grande, esse i vai ser maior ou igual que esse k, então vai continuar sendo muito grande, nós vamos ter algo desse tipo aqui, ó. Já que esse limite vai para 1, ou seja, esse valor dessa fração se aproxima de 1, então, para algum valor de k aqui,
Então, significa que essa fração vai estar entre 2,5. Claro, né? Porque se essa fração está bem próximo do número 1, então com certeza ele é menor ou igual que 2 e com certeza é maior que meio. Eu podia ter escolhido outros números aqui. Bastava que eu escolhesse um número aqui um pouco maior do que 1 e escolhesse aqui um número um pouco menor do que 1. Qualquer valor que eu pudesse escolher, valeria. Eu escolhi meio e 2 só por facilidade, tá? Mas a ideia básica é essa. Eu escolhi um número aqui mais do que 1 e um número aqui menos do que 1, já que esta fração, para algum valor grande aqui desse i, ela vai estar próxima de 1. Bom, então isso aqui agora com essa equação, o que a gente pode fazer? Se a gente multiplicar toda a equação por 1 sobre i quadrado, nós vamos ter desse lado aqui 1 sobre 2i quadrado, menor ou igual que 1 sobre i quadrado menos 4, que é menor ou igual do que 2 sobre i quadrado. Pois bem, o que essa informação aqui vai ajudar a gente? Vamos lá. Pelo teste da comparação, o que vai acontecer? Nós sabemos que o somatório de 2 sobre i quadrado, de i começando em k até mais infinito, vai ser convergente. Por quê? Bom, se a gente tivesse pegado a soma da série harmônica de ordem 2, né, que seria, no formato seria 1 sobre i quadrado, considerando i começando de um certo k, não importa que número k é natural esse até mais infinito, ia ser convergente. Então, o que isso aqui é simplesmente o dobro desta, né? Porque está 2 vezes i sobre i ao quadrado. Esse 2 é uma constante nesse somatório, a gente podia tirar ele aqui do somatório. Então, no final, seria simplesmente o dobro de uma soma que já é convergente, também vai ser convergente. Então, ela é convergente. Ok. E, além disso, nós conseguimos de tal maneira que, se eu fizesse a soma desses termos aqui, 1 sobre i quadrado menos 4, seria menor ou igual do que a soma desses termos de 2 sobre i quadrado, considerando, né, o meu i, começando naquele número k aqui, que eu não sei qual é, até mais infinito. Então, agora sim eu posso, utilizando este lado da desigualdade, usar o teste da comparação. Porque o teste da comparação me diz exatamente que, se eu tenho todos os termos positivos de duas séries, se uma delas converge e eu tiver uma menor do que ela, então essa que é menor, ela vai ser convergente também. Então, isso foi o que a gente viu lá na aula de teste da comparação. Portanto, usando o teste da comparação, a gente vai concluir que esta daqui converge. Agora, veja, o que isso me ajuda na original, né? A original que a gente tinha, ela começava com 3. Aqui está com k. Ora, se essa daqui começa com k, certo? E ela é convergente, então, considerando aqui começa com 3, né? Em vez de ser k, ela também vai ser convergente. Por quê? Bastava eu pegar todos os índices i, né, começando de 3, indo até o k-1, que seria o anterior, somava isso, né, isso ia dar um certo número real. Aí, quando eu pegasse do k indo até mais infinito, já que converge, isso seria um certo valor real c, não sei qual é. Bastando, então, somar essas duas coisas, continuaria tendo um número real c, fixo. Então, quer dizer que o fato desta daqui convergir, né, começando num certo índice em k, significa que essa que começa do índice 3 também vai convergir, tá certo? Basicamente, essa é a ideia aqui. Então, com essa análise que a gente fez aqui, comparando aquele limite, a gente acabou depois podendo obter essa desigualdade e ela foi útil para a gente para usar o teste da comparação, que, por sua vez, nos fez concluir que aquela soma dada inicialmente ela é convergente. Vamos resumir essas ideias todas aqui num quadrinho aqui. Vamos ver aqui um resumo daquilo que a gente viu até agora. Então, nós temos duas somas. Nós percebemos que todos os termos dessa soma são positivos. Nós calculamos um limite, que foi o termo geral de uma soma pelo termo geral da outra, e considerando, no caso, a variável, né, i indo para infinito, o resultado deu um número que, no caso, foi 1, e a gente percebe, então, que esse número é o quê? Maior do que zero. Essa informação de que é maior do que zero vai ser importante já já. E, além disso, nós tínhamos que aquela soma que a gente usou para comparar era convergente, e a conclusão que a gente chegou foi que a soma original também era convergente, tá? Então, isso aqui foi o resumo do que a gente fez até agora. Vamos dar mais um exemplo aqui e ver o que acontece. Bom, vamos supor agora que a gente tenha esta outra soma aqui. Somatório de começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre a raiz de 2i mais 1. Quero saber se ela converge ou diverge. Bom, esta soma aqui nos lembra alguma outra, que a gente já conheça, se é convergente ou divergente? Ela lembra, de novo, uma série harmônica, só que no caso de ordem meio, que vai ser dado por somatório de começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre raiz de i. E como sabemos, essa daqui é divergente. A ordem é meio, porque se a gente pegar esse raiz de i aqui e transformar em potência, né, ficaria i elevado a meio, né? Daí o meio da ordem. É só uma questão aqui de fazer a arrumação. Então, a gente já sabe, o importante aqui é que esta soma ela é divergente. Eu quero então saber, a pergunta que eu quero fazer é justamente parecida com aquela primeira que a gente fez, né? O fato de eu saber que essa daqui diverge, de alguma maneira, me ajuda a saber se essa daqui converge ou diverge? Essa aqui é a pergunta. Então, vamos de novo fazer aqui algumas análises.
Tá lá. Então, comparando as duas, né? A gente percebe que esse termo, 1 sobre raiz de 2i mais 1, e esse daqui, 1 sobre raiz de, todos os dois são positivos, né? Nosso i aqui vai de 1, 2, 3 e reticência, né? Esse aqui vai todos os inteiros, começando de 1. Além disso, 1 sobre a raiz de 2i mais 1 é menor ou igual do que 1 sobre a raiz de i começando de 1, 2, etc. Porque aqui no caso, né, nós temos duas frações, o numerador está igual, e os denominadores, o que aconteceu? Eu aumentei o denominador dessa. Então, se eu aumentei o denominador, o resultado dessa fração aqui vai ser menor do que o resultado dessa. Então, isso é o que a gente obtém. Se eu pegasse agora o somatório de começando 1 até mais infinito, de 1 sobre a raiz de 2i mais 1, e pegasse o somatório de i começando em 1 até mais infinito de 1 sobre a raiz de i, a gente obteria que este ficaria menor ou igual do que este, tá? Já que cada termo aqui são menor, somando todos, né? Continuaria menor. Ou seja, a soma de todos esses seria menor ou igual que a soma de todos esses. E aí o que acontece? Bom, pelo teste da comparação, sabendo que esta daqui é divergente, nada a gente pode dizer sobre essa. Porque a gente viu isso lá na aula sobre o teste da comparação, que se essa daqui que é a maior diverge, nada podemos afirmar sobre a menor, se ela converge ou diverge. Então não dá para usar o teste da comparação. E aí, como é que a gente vai se livrar disso? Vamos ver aqui. Considerando agora de novo, né, este somatório e este, vamos novamente analisar um limite parecido com aquele que a gente viu antes. No caso, vamos pegar esse termo geral, 1 sobre a raiz de 2i mais 1, e dividir por esse termo geral, 1 sobre a raiz de i. De novo, considerando o i indo para mais infinito, né, o limite. De novo, você poderia ter feito ao contrário também, tá? Essa ordem aqui, você podia ter pegado 1 sobre a raiz de i para ser o numerador e pegado 1 sobre a raiz de 2i mais 1 para ser o denominador. A ideia que a gente ia fazer as análises seriam parecidas. Bom, então, calculando isso daqui agora, né, conservando isso daqui, invertendo essa, fazendo as continhas, vamos obter o limite, quando i vai para mais infinito, da raiz de i sobre a raiz de 2i mais 1. Como é que a gente resolve esse limite? Bom, isso a gente já sabe lá do cálculo 1. Vamos dividir o numerador e o denominador por raiz de i. O que a gente vai ficar então? Bom, fazendo essas continhas aqui, nós vamos obter isso daqui, limite, quando i vai para mais infinito, de 1 sobre a raiz de 2 mais 1 sobre i. Eu recomendo que você pause a videoaula e faça as continhas, né, para entender essas operações. E aí, quanto é que vai dar esse limite? Bom, se i vai para mais infinito, esse termo aqui, 1 sobre i, vai para zero. Então, no final das contas, isso aqui vai ficar 1 sobre a raiz de 2 mais zero. Então, no final, dá 1 sobre a raiz de 2. Bom, então, o que isso aqui nos ajuda? Vamos lá. Já que esse limite aqui, né, o limite dessa fração aqui, deu 1 sobre a raiz de 2, para i indo para o infinito, significa que quanto mais i vai crescendo, quanto maior for o número i, mais essa fração se aproxima de 1 sobre a raiz de 2. Ou seja, para um número suficientemente grande de i, esta fração aqui, ela está bem próxima de 1 sobre a raiz de 2, tá bom? Vamos agora usar essa informação no próximo quadro. Então tá lá, só repetir o limite aqui, né? Nós vimos que ele é igual a isso daqui. Então, o que isso aqui significa? Que para algum valor de k natural, considerando i maior ou igual que k, ou seja, algum valor grande de k, considerando i maior ou igual que ele, esta fração aqui, que é 1 sobre a raiz de 2i mais 1 sobre 1 sobre a raiz de i, esta fração toda, ela é um número que está próximo de 1 sobre a raiz de 2. E se ela está próxima de 1 sobre a raiz de 2, o que acontece? Ora, quanto é que é isso aqui? A gente sabe que 1 sobre a raiz de 2 é equivalente, se a gente racionalizar aqui o denominador, a raiz de 2 sobre 2. Ou seja, esta fração aqui é equivalente à metade da raiz de 2. Ora, se raiz de 2 é aproximadamente 1,4, significa que isso daqui é aproximadamente o quê? 0,7, por aí assim. Pode fazer as continhas aí que você vai ver isso daí. Ora, se isso aqui é aproximadamente 0,7, então isso aqui é um número que está entre meio, né, que é 0,5, e 1, tá? Isso aqui, então, se a gente desenvolver essa desigualdade, o que a gente obtém? Vamos multiplicar tudo por 1 sobre raiz de i, e aí vai ficar com 1 sobre 2 raiz de i, menor ou igual que 1 sobre a raiz de 2i mais 1, menor ou igual do que 1 sobre a raiz de i. Analisando essa equação aqui, essa segunda parte aqui, ó, essa parte lá de cá, a gente até já sabia. Só que essa outra primeira parte que a gente não sabia. E essa informação que a gente vai usar. Ou seja, já que o somatório de i começando em k até mais infinito, de 1 sobre 2 raiz de i é divergente. E por que eu sei que isso é divergente? Ora, se a gente pegasse esse meio aqui, que é constante, né, e colocasse fora do somatório, né, que já que é uma constante que a gente pode tirar do somatório, digamos assim, então ficaríamos com a soma da série harmônica de ordem meio, que a gente sabe que é divergente. Então, metade de algo que diverge também diverge. Então, isso aqui vai ser divergente. E lembrando que aqui eu comecei no k, né, o índice k, já que a nossa ideia aqui é que o i é maior ou igual que um certo número k, né? Então,
A gente sabe que é divergente. Beleza. Então, já que isso aqui é divergente, né? Ou seja, a soma desses termos aqui é divergente, algo que é maior, né? Pelo teste da comparação, a soma, né? Desse algo aqui vai ser divergente também. É isso que nos diz lá no teste da comparação. Então, a gente vai chegar na conclusão que o somatório de começando em K até mais infinito, de 1 sobre a raiz de 2i mais 1, é divergente. Ora, se esta soma é divergente, então aquela soma que começa em 1 e vai até mais infinito também é divergente. Essa daqui é a soma que nós tínhamos, né? Por quê? Ora, considera aqui que essa aqui é um certo número K, né? Então, quando eu pego o somatório de começando em 1 até mais infinito, a gente pode separar esse somatório em 2. A gente pode separar esse somatório de 1 até K menos 1, e depois no somatório de K até mais infinito. O somatório de K até mais infinito disso a gente já sabe que diverge, então ele vai para infinito. E o somatório de começando em 1 até K menos 1 vai dar um certo número real. Então eu pego o que vai para mais infinito e somo com um certo número real, continua indo para mais infinito, ou para menos infinito, né? No caso aqui para mais infinito, porque todos os termos são positivos, então não tem como dar menos infinito não. Mas enfim, já que essa diverge, com certeza essa aqui também diverge. Então, ou seja, a gente chegou na conclusão final que aquela soma dada ela é divergente. Vamos resumir isso aqui tudo num quadro. Bom, comparando os termos, né, nós sabemos que todas as duas aqui são positivos. Nós vimos também que o limite que a gente obtém pegando este termo geral dividindo por esse, deu um número que é maior do que zero. O limite quando i vai para mais infinito, no caso aqui. Nós vimos também que o somatório de começando em 1 até mais infinito de 1 sobre a raiz de é divergente. E a conclusão que a gente chegou no final é que aquela soma dada inicialmente ela é divergente, tá? Então, essas aqui foram as informações que a gente obteve. Bom, usando as informações desse exemplo, com as informações do exemplo anterior, a gente é inspirado a criar um certo teorema, que vai ser esse daqui. A gente vai chamar de teste do limite, tá? A demonstração dele vai usar as ideias parecidas com aquelas que a gente usou anteriormente nos dois exemplos. Então, vou deixar como exercício para vocês fazer essa demonstração. Então, esse teorema ele diz o quê? Vamos lá. Eu tenho duas séries, tá? Uma tem soma parcial Sn, i começando em P até N de AI, e a outra é soma parcial Tn, que é o somatório de começando em P até N de BI, certo? Vamos considerar que tanto esse AI quanto esse BI, para todos os índices I, né? São positivos, tá? Ou seja, todos os termos dessa soma e dessa são positivos. Além disso, vamos considerar que o limite, quando i for mais infinito de AI sobre BI, deu um certo número C, certo? E esse número C é maior que zero. O que a gente tem? Nessas condições, ambas as séries são convergentes ou ambas as séries são divergentes. Ou seja, se eu tiver duas somas cujos todos os termos são positivos, tirando o limite do termo geral de uma dividido pelo da outra, né? Considerando i para infinito no caso, né? Se esse limite der um número real C e esse número for maior do que zero, então, ou porque as duas convergem, ou porque as duas divergem. Então, basicamente, é isso que esse teorema diz, tá? Claro, né? Como eu já falei, a demonstração vai ficar como exercício para vocês, e vocês podem fazer a demonstração usando as ideias que a gente usou anteriormente, tá bom? Vamos ver um exercício aqui para praticar aquele teorema. Então, determine se o somatório de começando em 1 até mais infinito de i mais 1 sobre i ao cubo mais 2i mais 1, se é convergente ou divergente. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a resolução, né? Nós temos aqui esta soma, quer saber se é convergente ou divergente. Ela nos lembra qual, né, para a gente poder fazer a comparação, né? O teste limite a gente tem que ter uma outra, né, para poder analisar junto com essa. Bom, ela nos lembra a série harmônica de ordem 3, que é o somatório de começando em 1 até mais infinito de 1 sobre i ao cubo. E essa aqui a gente sabe que é convergente. Então, vamos tentar, e lembrando, né, todos os termos dessa soma aqui são positivos, todos aqui também são positivos, então já é uma condição no teste do limite. Vamos então agora analisar o limite, quando i vai mais infinito, de i mais 1 sobre i ao cubo mais 2i mais 1, dividido por 1 sobre i ao cubo. Então, eu peguei o termo geral dessa e dividi por essa. Como nós já vimos antes, né, eu já comentei nos exemplos anteriores, podia ter feito o contrário também. Podia ter pegado esse termo dividido por esse. Mas aqui vamos pegar esse por esse, tá? Bom, então, resolvendo essas continhas aqui, vamos obter limite, quando i vai para mais infinito, de i à quarta mais i ao cubo sobre i ao cubo mais 2i mais 1, né? A gente conserva essa fração e multiplica pelo inverso dessa, dá isso daqui. E como é que resolve esse limite? Bom, se a gente dividir numerador e denominador por i ao cubo, o que a gente obtém? Então, vamos obter limite, quando i vai para mais infinito, de i mais 1, né? Ou seja, i à quarta dividido por i ao cubo, dá i. I ao cubo dividido por i ao cubo, dá 1. E aqui embaixo, se a gente dividir tudo por i ao cubo, né? I ao cubo por i ao cubo dá 1.
2i sobre i ao cubo vai dar 2 sobre i ao quadrado. E mais 1 dividido por i ao cubo vai dar mais 1 sobre i ao cubo. Bom, então, o que acontece aqui? Ora, quando i for mais infinito, esta fração aqui vai para zero, esta fração aqui vai para zero. Então, o denominador vai para 1, né, quando i for mais infinito. E aqui em cima, o numerador vai para quanto? Bom, esse i vai para mais infinito, somei com 1, vai continuar indo para mais infinito. Então, no final das contas, nós vamos ter algo indo para mais infinito, dividido por 1. Então, o resultado desse limite aqui vai ser mais infinito. Bom, e aí o que acontece? Não acontece nada. O que a gente fez aqui não vai nos ajudar considerando o teste do limite. Porque lembra lá que no teste do limite, o resultado desse limite aqui tinha que dar um número maior do que zero, que deu infinito, né? Um número fixo, um número real fixo, maior do que zero. Aqui deu mais infinito, então a gente não é inconclusivo pelo teste do limite, tá? Aliás, vou até indicar que você faça o contrário agora, né? Que você faça este daqui dividido por esse, e você vai ver que esse limite no final vai dar zero, e aí de novo não vai dar para usar o teste do limite, porque pelo teste do limite o número tem que ser maior do que zero, tá? Então, ou seja, a escolha dessa série aqui, dessa soma que a gente está usando, ela é importante para poder fazer as continhas. Agora veja, olha só, a gente escolheu 1 sobre i ao cubo. Será que não tinha uma outra série harmônica aqui? É interessante usar a série harmônica, já que ela tem um formato muito simples, né, para trabalhar. Será que não tem uma outra que nos ajudasse no cálculo desse limite? Bom, o que aconteceria se nesse limite aqui, ao invés de eu ter i à quarta, se aqui também tivesse um i ao cubo? Que aí se aqui tivesse i ao cubo e aqui também, né? Se o maior índice aqui fosse o cubo e aqui também, quando eu dividisse por i ao cubo por ao cubo, ficaria mais fácil aqui para resolver. Não daria mais infinito. Então, como é que a gente pode fazer? Então, pensa bem. Considerando os formatos aqui desses dois exemplos, se esse aqui tivesse 1 sobre i ao quadrado, quando você conservasse essa fração e multiplicasse pelo inverso dessa, o i ao quadrado ia multiplicar aqui, ó, e apareceria i ao cubo. Então, talvez seja mais interessante usar i ao quadrado. Vamos ver o que acontece então com i ao quadrado. Então, de novo, né, nós temos essa soma e nós vamos comparar agora com a série harmônica de ordem 2, que é somatório de i começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i quadrado. Vamos agora fazer o limite quando i vai mais infinito desta termo aqui por esse, né? Então, vai ficar i mais 1 sobre i ao cubo mais 2i mais 1, dividido por 1 sobre i ao quadrado. Fazendo esse limite agora, né? Conservo essa fração, inverto essa. Vou ficar com o quê? Limite, quando i vai mais infinito, de i ao cubo mais i ao quadrado, sobre i ao cubo mais 2i mais 1. Se você não está pegando essas continhas aqui, é interessante você passar a videoaula, né? Fazer tudo detalhadamente, para treinar. E agora o que acontece? Vamos dividir por i ao cubo o numerador e o denominador. Vai ficar com 1 mais 1 sobre i, aqui no numerador. E no denominador vamos ficar com o quê? Com 1 mais 2 sobre i quadrado mais 1 sobre i ao cubo. E esse limite aqui, quanto é que é? Ora, quando i for mais infinito, esse termo aqui vai para zero, esse aqui também e esse aqui também. Então, no final, nós vamos ficar com 1 mais 0, dividido por 1 mais 0 mais 0. Ou seja, no final das contas, isso aqui dá 1. Opa, agora o negócio começou a ficar interessante. Por quê? O limite que a gente calculou aqui deu um número que é maior do que 0, e essa soma aqui é feita por termos positivos, essa aqui também. Então, a gente vai poder usar o teste do limite. E aí, o que diz o teste do limite? Se o número deu maior do que 0, ou as duas convergem ou as duas divergem. Já que essa daqui a gente já sabe que converge, então essa aqui também tem que convergir para poder as duas convergirem pelo teste do limite. Então, a conclusão que a gente chega aqui, o somatório de i começando em 1 até mais infinito, de 1 mais i sobre i ao cubo mais 2i mais 1, esta soma aqui é convergente. Então, o interessante aqui é a gente perceber como que a escolha daquela soma que a gente vai usar para comparar com a original, ela é importante para facilitar o cálculo do limite. Então, às vezes, você pode escolher uma que não seja conveniente, basta você trocar para ver, analisar, né, o exercício, ver qual que é mais conveniente, de tal maneira você conseguir obter a comparação, tá bom? Vejamos aqui dois casos particulares daquele teste do limite, que é o seguinte. No teste do limite, a gente viu que o número que a gente tem que obter no limite, ele tem que ser maior do que 0. Mas, e se for igual a 0? E se for mais infinito? No caso, a gente não vai ter a possibilidade de ser menor do que 0, porque todos os termos das duas somas são positivos, né? Então, o limite ou vai dar um número positivo ou vai para mais infinito. Ou pode dar 0, mas menos negativo não vai dar. Vai acontecer o seguinte, se o limite de i indo para mais infinito de i sobre i for igual a 0, e o somatório de i começando em p até mais infinito de bi for convergente, então o somatório de i começando em p até mais infinito de ai vai ser convergente também. Ou seja, se eu tirei o limite e o somatório desse termo aqui de baixo convergir, então o somatório do termo de cima converge também, tá? Sendo que o limite deu igual a 0.
Detalhe, né? Se o limite deu igual a zero e aquela de baixo aqui, ela diverge, não dá para dizer nada, né? Só dá para dizer alguma coisa se a de baixo convergir, tá? Aí a de cima também converge. A outra possibilidade é, se o limite de indo para mais infinito, de i sobre i, for mais infinito, e o somatório de começando em p até mais infinito de bi for divergente, então o somatório de começando em p até mais infinito de i é divergente também. Ou seja, tirei o limite, deu infinito, se a soma dos termos da de baixo diverge, então a soma dos termos da de cima também diverge. Novamente, né? Se deu mais infinito e a de baixo convergir, não dá para dizer nada. A ideia, para entender por que quando é zero, a de baixo convergindo, a de cima converge, e por que quando dá infinito, a de baixo divergindo, a de cima também diverge, a ideia para isso aqui, a gente acaba tendo o motivo quando a gente vai fazer a demonstração desses dois, né? Basicamente, a ideia é, se esse limite aqui está dando igual a zero, significa que para um número muito grande desse i, o nosso AI vai ser menor do que BI. Ora, se o AI vai ser menor do que BI e eu somo todos os BIs e dá convergente, somando os AIs vai dar convergente também. A ideia básica, assim, tá? Estou dando só por alto. Já aqui, ó, se esse limite está dando mais infinito, significa que para termos grandes de AI, ou melhor, para termos grandes de I, o AI vai ser maior do que BI, tá? Para esse resultado aqui da infinito. E, portanto, quando eu fizer a soma desses termos BIs aqui, dando um divergente, a soma dos termos aí, que vai ser maior do que ela, né? Também vai ter que divergir. Então, é a ideia básica, tá? Então, esses são os casos particulares que a gente obtém do teste de limite, tá bom? Você veja que só dá para usar o caso de quando é zero, quando é de baixo convergir. Isso dá para usar o caso quando o resultado é mais infinito, se é de baixo divergir, tá? Essa aula termina aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não da videoaula. E por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.